Boa noite, irmãos. Nós vamos seguir aqui a leitura, de hoje, que é sobre esse livro aí, a história da igreja, e o ponto que a gente vai iniciar aqui é sobre o apóstolo Mateus. Mateus, também chamado Levi, filho de Alfeu, mas não é o mesmo Alfeu, acreditamos, que o Alfeu, pai de Tiago, de Mateus 10:3, Marcos 2:14, Lucas 5:27 a 29. Embora fosse um oficial romano, ele era um hebreu de hebreus e provavelmente um galileu. Mas de qual cidade ou tribo não somos informados. Antes do seu chamado para seguir o Messias, ele era um publicano ou um coletor de impostos, sob o comando romano. Ele parece ter sido alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima do mar da Galileia. Ali ele era o que podemos chamar de um oficial de alfândega. Era nesta qualidade que Jesus o encontrou. Quando ele passou, ele o viu, abre aspas, sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Marcos 2:14. Mas antes de prosseguirmos com a história de Mateus, vamos considerar algumas palavras sobre o caráter de sua ocupação, uma vez que é tão frequentemente mencionado no Novo Testamento e por ser um termo realmente genérico. Os publicanos, propriamente ditos, eram pessoas que coletavam os impostos ou rendimentos públicos para Roma. Eles eram geralmente pessoas de riqueza e crédito. Era considerada, entre os romanos, uma posição de honra e geralmente conferida a cavaleiros romanos. Sabino, segundo a história, o pai do imperador Vespasiano, era o publicano das províncias asiáticas. Eles tinham sob eles oficiais inferiores, e estes geralmente eram nativos das províncias das quais os impostos eram coletados. Sem dúvida, Mateus pertencia a essa classe de oficial. Estes suboficiais eram, por toda a parte, notórios por suas cobranças fraudulentas. Mas para os judeus eles eram especialmente odiosos. Os judeus olhavam para si mesmos como um povo nascido livre que tinha privilégios concedidos diretamente do próprio Deus. Abre aspas, somos descendência de Abraão, diziam eles. E nunca servimos a ninguém. João 8:33. Consequentemente, os coletores de impostos romanos eram a prova visível da escravidão deles e do estado de degradação de sua nação. Esse era o grilhão que os afligia e os incitava a muitos atos de rebelião contra os romanos. Por isso que os publicanos eram abominados pelos judeus. Eles os viam como traidores e apóstatas, e como ferramentas do opressor. Além disso, os publicanos eram na maioria injustos em suas cobranças, e tendo a lei do seu lado, que é a lei romana, eles podiam forçar os pagamentos. Estava sob o poder deles examinar cada caso de bens exportados ou importados e de avaliar o alegado valor da maneira mais vexatória. Podemos saber, baseado no que João disse a eles, que eles cobravam injustamente sempre que tinham oportunidade. Abre aspas. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado,
Lucas 3,13. Veja também o caso de Zaqueu em Lucas 19,9. Certamente essas coisas eram mais do que suficientes para trazer toda essa classe de oficiais à maior repulsa em todo lugar. Mas vamos nos limitar ao que aprendemos deles no Novo Testamento. O Espírito da Verdade nunca exagera. Ali os encontramos associados a pecadores, Mateus 9, 11 e 11, 19. A prostitutas, em Mateus 20, 31 e 32. E a pagãos, em Mateus 18, 17. Como classe, eles eram considerados como estando fora, não somente dos privilégios do santuário, mas também dos privilégios da sociedade civil. E ainda assim, apesar de todas essas desvantagens, eles são contados entre alguns dos primeiros discípulos, tanto de João quanto de Nosso Senhor. Eles tinham menos hipocrisia do que aqueles que eram melhor estimados. Eles não tinham uma moralidade convencional e não tinham uma falsa religião para desaprender. Estas coisas podem ser bastante discutidas a partir da parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18. A bondade convencional é um grande obstáculo à salvação da alma. É difícil para tais tomar o lugar de um pecador perdido e arruinado. Para que a graça possa ter livre curso, para fazer sua bendita, salvífica e graciosa obra. Aquele que seria justificado diante de Deus deveria tomar o lugar de um publicano e fazer a mesma oração do publicano. Abre aspas. Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Lucas 18, 13. Retornaremos agora à história de nosso apóstolo. Com grande prontidão, Mateus obedeceu ao chamado de Jesus. Sua situação lucrativa logo foi deixada para trás, e sua conversão, tão completa e manifesta, foi acompanhada de muita bênção para outros. Havia um grande despertar e interesse entre sua própria classe, abre aspas, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Lucas 5, 29. Um banquete é um símbolo de alegria e regozijo, o efeito imediato de um coração rendido a Cristo. É digno de nota que em seu próprio evangelho ele torna seu nome bem conhecido, mas nenhum dos outros evangelistas falam do Mateus, o publicano. Junto com os outros, ele foi escolhido como um dos 12. Daquele tempo em diante, ele continuou com o Senhor como o restante dos apóstolos. Que bendito privilégio! Um acompanhante familiar de sua pessoa de Cristo, um espectador de sua vida pública e privada, um ouvinte de suas palavras e discursos, um observador de seus milagres, uma testemunha de sua ressurreição e ascensão à glória. Isto ele não testifica, embora tenha visto. Mateus estava com os outros apóstolos no dia de Pentecostes e recebeu o dom do Espírito Santo. Quanto tempo ele continuou na Judéia após aquele evento, disso não somos informados. Supõe-se que seu evangelho seja o primeiro que foi escrito e contém uma referência especial a Israel. A Etiópia é geralmente atribuída à cena de seus trabalhos apostólicos. Ali, dizem alguns, pela pregação e milagres, ele triunfou poderosamente sobre o erro e a idolatria.
foi o meio de conversão de muitos, nomeou guias e pastores espirituais para os confirmar e edificar, e para levar outros à fé. E ali terminou seu curso, né, Tioga, no caso, né? Terminou seu curso. Mas as fontes de informações sobre esses pontos não podem ser confiados com muita certeza. Eu dou um tempinho aqui que talvez algum irmão quer fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa. Aí a gente já depois começa com esse Tomé. Não sei se eu estiver lendo rápido ou devagar, ou quiser voltar em algum trecho aí, pode falar aí que a gente ajusta aqui. Vou seguir aqui. O apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé foi convocado por Nosso Senhor para o apostolado, sendo mencionado em várias listas apostólicas. Não somos informados de seu local de nascimento ou sobre seus pais nas Escrituras, mas a tradição diz que ele nasceu na Antioquia. Tudo o que sabemos dele, com certeza, é relatado por João, mas, embora nosso conhecimento sobre Tomé seja limitado, não há um caráter entre os apóstolos mais distintamente marcante do que o dele. De fato, seu nome se tornou, tanto na igreja quanto no mundo, um sinônimo de dúvida e incredulidade. Um famoso artista, tendo sido designado a produzir um retrato do apóstolo Tomé, o desenhou com uma régua na mão, no sentido de que ele media as evidências e argumentos. Sua mente era pensativa, meditativa, demorada para acreditar. Ele olhava para todas as dificuldades de uma questão e se inclinava a tomar o lado negro das coisas. Mas vamos olhar por um momento para o retrato que a pena da inspiração divina desenhou pelas seguintes três passagens. Primeiro, em João 11, seu verdadeiro caráter aparece distintamente. Ele, evidentemente, via a viagem proposta por Nosso Senhor até a Judéia com os mais sombrios pressentimentos. Abre aspas. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também morrermos com ele? João 11, 16. Em vez de acreditar que Lázaro seria ressuscitado dos mortos, ele temeu que tanto o Senhor quanto seus discípulos encontrariam suas próprias mortes na Judéia. Ele não conseguia ver nada em tal viagem além de um completo desastre. Isso também é característico. Ele tinha profunda afeição pelo Senhor e tal era sua devoção que, embora a viagem pudesse custar a vida de todos eles, ele desejava ir. 2. A segunda vez em que ele é referenciado é após a última ceia, em João 14. Nosso Senhor falava de sua partida, do lar que ele iria preparar para eles no céu, e que ele viria de novo e os receberia para ele mesmo, de modo que onde ele estivesse, eles estivessem também. Abre aspas, mesmo vós sabeis para onde vou, acrescentou ele, e conheceis o caminho. João 14, 4. Mas para a mente do nosso apóstolo, essas belas promessas apenas despertaram pensamentos sombrios
sobre o invisível, o desconhecido e o futuro. Abre aspas. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? João 14:5. Evidentemente, ele estava ansioso para ir e sincero em seus questionamentos, mas ele desejava ter certeza do caminho antes de dar o primeiro passo. Abre aspas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Contanto que o olho esteja fixo em Cristo, é impossível darmos um passo em falso. É apenas o olho que recebe a luz dos céus que lança seu brilho sobre todo o caminho. 3. Sobe um pouquinho, aí, tá ok. A terceira vez, a terceira vez foi após a ressurreição, em João 20. Ele estava ausente quando o Senhor ressurreto apareceu pela primeira vez aos discípulos. Quando contaram a ele que eles tinham visto o Senhor, ele obstinadamente se recusou a acreditar no que eles diziam. Pelo que ele diz, podemos razoavelmente concluir que ele tinha visto o Senhor na cruz e que tal esmagadora visão havia produzido uma profunda impressão em sua mente. Abre aspas. Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então, 20 e 25. No seguinte dia do Senhor, domingo, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus apareceu no meio deles, seu lugar apropriado como o centro da reunião. Novamente os saudou com as mesmas palavras de paz. Paz seja convosco. João 20, 26. Mas logo ele se dirige a Tomé. Abre aspas. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e ver as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. O efeito em Tomé foi imediato. Todas as suas dúvidas foram removidas, e em verdadeira fé exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Alguns têm pensado que a fé de Tomé, neste caso, se eleva muito acima da fé dos outros discípulos, e que nunca um testemunho tão elevado saiu dos lábios de um apóstolo. Esta opinião, embora seja comum, não pode ser fundada dado o contexto geral. Cristo, em resposta a Tomé, pronuncia que são mais abençoados aqueles que, não tendo visto, ainda assim creram. A fé de Tomé, naquele momento, mal podia ser chamada de fé cristã, como Nosso Senhor evidentemente sugere. A fé cristã é crer naquele que não vemos, que não temos visto, andando pela fé e não pela vista. Tomé, sem dúvidas, representa a mente devagar e incrédula dos judeus nos últimos dias, que acreditarão apenas quando verem. Zacarias 12. Ele não estava presente na primeira reunião dos santos após a ressurreição. O motivo nós não sabemos. Mas quem pode estimar a bênção que pode ser perdida pela ausência que pode ser perdida pela ausência nas selecionadas reuniões dos santos? Ele perdeu as benditas revelações de Cristo quanto ao relacionamento com o Pai.
abre aspas, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, João 20:17. Sua fé não está conectada com sua posição de filho. Abre aspas, ele não tinha ainda aprendido a eficácia da obra do Senhor. Só um minuto. Vamos lá. Eficácia da obra do Senhor. Disse alguém, disse alguém, e do relacionamento com seu Pai ao qual Jesus conduziu a sua igreja. Talvez Tomé tivesse paz, mas ele perdeu de vista toda a revelação da posição da igreja. Quantas almas, até mesmo almas salvas, se encontram nessas duas condições? Nessas duas condições, exclamação. Os futuros trabalhos apostólicos de Tomé e o fim de sua vida são tão cheios de tradições e lendas que não podemos saber nada com certeza. Alguns dizem que ele esteve na Índia e alguns que ele esteve na Pérsia. Seu martírio, dizem, foi ocasionado por uma lança e até hoje se comemora isto, em 21 de dezembro pela Igreja Latina, em 6 de outubro pela Igreja Grega e em 1º de julho pelos indianos. Dá um tempinho aqui, talvez algum irmão quer comentar ou perguntar alguma coisa. Vamos seguir aqui, né? O apóstolo Tiago, filho de Alfeu. A identificação dos Tiagos, das Marias e dos irmãos do Senhor tem sido por muito tempo um ponto de discussão pelos críticos, e aqui não haveria lugar para ficar remoendo suas teorias e argumentos. Mas depois de olhar para diferentes lados da questão, ainda acreditamos que o nosso apóstolo é o mesmo Tiago, que foi um homem importante para a igreja de Jerusalém, o mesmo que escreveu a Epístola Universal de Tiago, e que também é chamado de irmão do Senhor e apelidado de o Justo e o Menor, provavelmente por causa de sua baixa estatura. A identificação de pessoas em tais histórias costuma ser extremamente difícil, graças ao hábito tão comum entre os judeus de se referir às pessoas pelas suas relações, como a relação de irmão e irmã, e pelo fato de que quase todos eles possuíam 2 ou mais nomes. Nas 4 listas dos apóstolos, Tiago sempre se mantém no mesmo lugar. Ele lidera a terceira classe. Pedro parece liderar o primeiro grupo, Filipe o segundo e Tiago o terceiro. Muito pouco se sabe sobre Tiago até o período posterior à ressurreição. Pelo que Paulo relata em 1 Coríntios 15:7, é evidente que Tiago tinha sido honrado com uma conversa pessoal com o Senhor antes de sua ascensão. Isto foi antes do dia de Pentecostes e pode ter ocorrido para incentivo, orientação e fortalecimento especial do apóstolo. Vamos agora observar as principais passagens que nos dão base para adquirirmos nosso conhecimento sobre Tiago. No primeiro capítulo de Atos,
o encontramos junto com os outros, à espera da promessa do Pai, o dom do Espírito Santo. Depois disso, o perdemos de vista, até que ele é visitado por Paulo, Gálatas 1, 18 e 19, por volta do ano 38 depois de Cristo. Ali o encontramos na mesma posição de Pedro como um apóstolo. Ele era nesse tempo o supervisor ou bispo da igreja em Jerusalém e se encontrava no mesmo nível dos principais apóstolos. O lugar que ele ocupava na estima de Pedro é evidente a partir do fato de que, quando Pedro foi liberto da prisão, ele desejava que a informação sobre sua libertação fosse enviada a Tiago e aos irmãos. Atos 12, 17. Em 50 depois de Cristo, encontramo-lo no Concílio Apostólico, onde parece exercer juízo na Assembleia. Abre aspas. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15, 19. Não existe nenhum relato de outros apóstolos falando desta maneira. Parece que ele tinha adquirido grande posição e autoridade apostólica. Por volta do ano 51, quando Paulo fez outra visita a Jerusalém, ele reconhece Tiago como um dos pilares ou colunas da igreja e cita seu nome antes do de Cefas, Pedro e João. Gálatas 2:9. Mais uma vez, por volta do ano 58, Paulo fez uma visita especial a Tiago na presença de todos os anciãos. Abre aspas. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos estavam presentes. Atos 21, 18. Vê-se facilmente, a partir dessas poucas observações, que Tiago tinha a mais alta estima dos demais apóstolos e que ocupavam uma posição importante na igreja de Jerusalém. Seu apego ao judaísmo era profundo e sério, e seu avanço no cristianismo parece ter sido lento e gradual. Ele era um oposto perfeito de Paulo, e Pedro era o meio-termo entre ambos. O martírio de Tiago, por volta do ano 62, mais ou menos 30 anos depois do Pentecostes. O martírio de Tiago aconteceu por volta do ano 62, mais ou menos 30 anos depois do Pentecostes. O testemunho da antiguidade é universal quanto à sua distinta piedade e santidade. Sua humildade também sempre é relatada como sendo grande, embora ele fosse irmão de sangue do Senhor, ou um parente próximo. Ele se auto-intitula de servo de Jesus Cristo e não faz nada além de se chamar pelo título de apóstolo. Por causa de sua reputação por ter uma vida santa e justa, ele foi universalmente denominado Tiago o Justo. E como se conformava aos costumes judaicos em certa medida, ele não era definitivamente tão ofensivo aos olhos de seus compatriotas incrédulos como o apóstolo dos gentios, Paulo. Mas mesmo com a elevada opinião que acredita-se as pessoas tinham sobre seu caráter, sua vida foi prematuramente terminada com o martírio. Sobe um pouquinho para mim, por favor. Achei aqui. Temos acesso a um relato da vida, caráter
e morte de Tiago, graças principalmente a Egésipo, um cristão de origem judaica que viveu em meados do século II. Ele geralmente é recebido como um historiador confiável. Sua narrativa sobre o martírio de Tiago é encontrada na íntegra e em suas próprias palavras no dicionário bíblico de Smith. Aqui só podemos apresentá-la em resumo. Uma vez que muitos dos governantes e do povo dos judeus tornaram-se crentes em Jesus através dos trabalhos de Tiago, as escrituras, os escribas e fariseus estavam muito incitados contra ele. Todo o povo, diziam eles, iriam acreditar em Cristo se continuasse assim. Por isso, foram até Tiago e disseram, abre aspas, te pedimos que pare as pessoas, pois se desviaram após Jesus, como se ele fosse o Cristo. Te pedimos para convencer a todos os que vêm para a Páscoa a respeito de Jesus. Persuada o povo para que não se desviem para Jesus, para que todo o povo e para que todos nós dê ouvidos a ti. Estejas, portanto, sobre o pináculo do templo, para que estejas visível e para que as tuas palavras possam ser ouvidas por todo o povo, para todas as tribos e até mesmo aos gentios que estiverem reunidos para a Páscoa. Tiago, no entanto, em vez de dizer o que lhe foi pedido, proclamou em alta voz aos ouvidos de todo o povo que Jesus era o verdadeiro Messias, que ele acreditava firmemente nele, que Jesus estava agora no céu, à mão direita de Deus, e que ele viria outra vez em poder e grande glória. Muitos foram convencidos por meio da pregação de Tiago e deram glória a Deus, clamando hosana ao filho de Davi. Quando os escribas e fariseus ouviram isto, disseram entre si: nós erramos ao dar crédito a um tal testemunho de Jesus. Subamos e joguemos-o para baixo, para que as pessoas fiquem aterrorizadas e não creiam nele. E gritaram dizendo: até Tiago o justo se extraviou, e atiraram-no para baixo. Mas como ele não morreu com a queda, começaram a apedrejá-lo. Então um deles, que era tecelão, tomou um pisão, instrumento usado para dar consistência aos tecidos, e bateu com ele na cabeça de Tiago. Assim o apóstolo morreu, e como o protomarte Estevão morreu orando por eles de joelhos, e como o protomarte Estevão morreu orando por eles de joelhos. Foi quase que imediatamente depois disso que Vespasiano começou o cerco de Jerusalém, e o exército romano transformou toda a cena em desolação, sangue e ruína. Dá um tempinho aqui. Se não tiver nenhum comentário ou pergunta, a gente continua. Vamos seguir aqui agora com o apóstolo Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, também chamado de Simão o Cananeu,
Parece não ser a mesma pessoa que Simão, irmão de Tiago. Não temos relatos aprofundados sobre ele na história narrada no Evangelho. Ele sempre é mencionado junto com os outros apóstolos nos Evangelhos e em Atos, e depois disso desaparece da narrativa sagrada. É geralmente aceito que, antes de ser chamado para ser apóstolo, ele pertencia a uma seita dos judeus chamada de Os Zelotes. A principal característica deles era a feroz defesa ao ritual mosaico. Eles se consideravam sucessores de Finéias, que em seu zelo pela honra de Deus matou Zinri e Cosbe, em Números 25. Fingindo seguir o zelo dos sacerdotes antigos, eles achavam que tinham o direito de sentenciar à morte um blasfemador, um adúltero ou qualquer preso notório, sem as formalidades comuns da lei. Eles alegavam que Deus tinha feito uma aliança eterna com Finéias e com a sua descendência. Abre aspas, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação por Israel. Estas retumbantes reivindicações e pretensões enganaram tanto os governantes quanto o povo por um bom tempo. Além disso, sua fúria e zelo pela lei de Moisés e pela libertação do povo do jugo romano deu-lhes graça aos olhos de toda a nação. Mas como sempre parece ser o caso em circunstâncias semelhantes, seu zelo logo se degenerou em todos os tipos de libertinagem e extravagância selvagem. Tornaram-se as pragas de todas as classes da sociedade. Sob um pretendido zelo pela honra de Deus, eles acusavam quem quisessem de serem culpados de blasfêmia ou de algum outro pecado grave, e imediatamente os matavam e apreendiam suas propriedades. Joséfo nos conta que eles falharam em não acusar alguns da nata da sociedade. E embora tenham conseguido tornar tudo uma confusão, não deixavam de pescar em águas turbulentas. Joséfo os classificou como as grandes pragas da nação. Tentativas foram feitas em diferentes épocas para suprimir a sociedade, mas não parece que eles tinham sido muito reduzidos, até que, junto com todo o resto da nação incrédula, foram varridos do mapa no fatal cerco dos romanos. Simão é frequentemente denominado Simão o Zelote. Portanto, supõe-se que tenha pertencido a essa problemática facção. Podem ter havido homens verdadeiros e sinceros entre eles, mas bons e maus passaram sobre o odioso nome de Zelote. Nada é sabido com certeza sobre os futuros trabalhos do nosso apóstolo. Alguns dizem que após viajar por um tempo para o Oriente, voltou para o Ocidente e chegou até a Grã-Bretanha, onde pregou, fez milagres, suportou muitas provações e finalmente sofreu o martírio. A gente vai ver Judas, irmão de Tiago. O apóstolo Judas, irmão de Tiago. Este apóstolo também é chamado de Judas Tadeu, ou Lebeu.
Estes diferentes nomes têm diferentes nuances quanto ao significado, mas o exame de tais sutilezas está fora do escopo desse livro. Judas era filho de Alfeu e um dos parentes de Nosso Senhor, como lemos em Mateus 13,55. Abre aspas. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Quando ou como ele foi chamado para o apostolado, disto não somos informados, e não há praticamente nenhuma menção a ele no Novo Testamento, exceto nas várias vezes em que os 12 apóstolos são nomeados. Seu nome só aparece uma vez na narrativa do Evangelho, quando ele faz a seguinte pergunta, abre aspas. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? João 14:22. É evidente a partir desta pergunta que ele ainda imaginava, assim como seus discípulos, a ideia de um reino temporal ou a manifestação do poder de Cristo na terra, de modo que o mundo pudesse percebê-lo. Mas eles não entendiam ainda a dignidade de seu próprio Messias. Eles eram estranhos à grandeza do seu poder, à glória da sua pessoa e à espiritualidade do seu reino. Seus súditos são libertos não apenas deste mundo perverso, mas do poder de Satanás e do domínio da morte e da sepultura. Abre aspas, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos... Sobe um pouquinho, por favor. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. A resposta de Cristo para a questão de Judas é o mais importante. Ele fala das bênçãos da obediência. O discípulo verdadeiramente obediente certamente conhece a doçura da comunhão com o Pai e com o Filho na luz e no poder do Espírito Santo. Aqui não se trata da questão do amor de Deus em graça soberana para com o pecador, mas das relações do Pai com seus filhos. Por isso, é no caminho da obediência que a manifestação do amor do Pai e do amor de Cristo são encontrados. Veja João 14, 23 a 26. Sobe um pouquinho, por favor. Mas devemos ter em mente quando comentamos sobre as perguntas ou sobre as palavras dos apóstolos, que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Os pensamentos, sentimentos e expectativas dos apóstolos, depois desse evento, foram completamente alterados. Assim, encontramos nosso apóstolo, assim como seu irmão Tiago, intitulando-se Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas 1. Ele não chama a si mesmo de apóstolo, nem de irmão do Senhor. Isto é humildade verdadeira, fundada em um verdadeiro senso da mudança de relacionamento com o Senhor exaltado. No dia de Pentecostes foi proclamado, abre aspas, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Nada é sabido com certeza sobre o restante da história de nosso apóstolo. Alguns dizem que ele pregou primeiramente na Judéia e na Galiléia, e depois da Samaria até a Idumeia, e em cidades da Arábia.
mas, próximo ao fim de sua jornada, a Pérsia foi o local de seus labores e o cenário de seu martírio. Com base em 1 Coríntios 9:5, podemos razoavelmente inferir que ele era um dos apóstolos que eram casados. Ela diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Existe uma tradição sobre dois de seus netos, que é interessante e aparentemente verdadeira. Tal tradição foi transmitida por Eusébio de Egésipo, um judeu convertido. Domiciano, o imperador, tendo ouvido sobre a existência de alguns da linhagem de Davi e parentes de Cristo, ainda vivos, movido pela inveja, ordenou que fossem apreendidos e levados a Roma. 2 netos de Judas foram trazidos diante dele. Eles confessaram francamente que eram da linhagem de Davi e parentes de Cristo. Ele o questionou sobre suas possessões e propriedades. Eles lhe contaram que não tinham nada além de alguns hectares de terra, cuja produção servia para o pagamento de impostos e para sustento próprio. Suas mãos foram examinadas, sendo encontradas ásperas e cheias de calos por causa do trabalho. Ele então perguntou-lhes acerca do reino de Cristo, e quando e onde ele viria. Então eles responderam que se tratava de um reino celestial e espiritual, e não de um reino temporal, e que ele não seria manifesto até que chegasse o fim deste mundo. O imperador, satisfeito pelo fato de que eles... Sobe um pouquinho. Peraí. Onde é que está aqui que eu perdi? O imperador, satisfeito pelo fato de que eles eram homens pobres e inofensivos, os dispensou e cessou sua perseguição geral contra a igreja. Quando retornaram à Palestina, foram recebidos pela igreja com muito carinho, por serem parentes do Senhor e por terem confessado nobremente seu nome, seu reino, poder e glória. Ainda dá tempo para a gente ver mais esse apóstolo Matias agora. A gente consegue ver isso aqui. O apóstolo Matias. Matias, o apóstolo eleito para ficar no lugar do traidor Judas, ele não era um apóstolo da primeira eleição, isto é, ele não tinha sido imediatamente chamado e escolhido pelo próprio Senhor. É mais do que provável que ele era um dos 70 discípulos e que tenha sido um acompanhante constante do Senhor Jesus durante todo o curso de seu ministério. Isto era uma qualificação necessária, conforme declarado por Pedro, para alguém que deveria ser uma testemunha da ressurreição. Até onde sabemos, o nome de Matias não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. De acordo com algumas tradições antigas, ele pregou o Evangelho e sofreu o martírio na Etiópia. E outros acreditam que isto ocorreu na Capadócia. Assim, permitiu-se que os grandes fundadores da igreja passassem da terra para o céu sem que uma caneta confiável narrasse seus trabalhos. Seus últimos dias, suas palavras ou mesmo o lugar de descanso de seus corpos. Mas todos serão narrados no céu e serão guardados em uma memória eterna.
Quão maravilhosos são os caminhos de Deus e quão contrários aos caminhos dos homens. O modo pelo qual este apóstolo foi eleito foi por sorteio, um antigo costume judaico. As sortes foram colocadas em uma urna e o nome de Matias foi retirado. E desse modo ele foi apóstolo escolhido por Deus. Foi o apóstolo escolhido por Deus. Abre aspas. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Atos 1, 23 a 26. O modo solene com o qual o sorteio foi realizado foi considerado como uma forma de se referir à decisão de Deus. Abre aspas. E Arão lançará sortes sobre os dois bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Abre aspas. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Levítico 16, 8 e Provérbios 16, 33. Os apóstolos, é bom lembrar, ainda não tinham recebido o dom do Espírito Santo. O sorteio nunca mais foi repetido após o dia de Pentecostes. Irmãos, Welton, creio que foi muita leitura hoje. Se os irmãos concordarem, podemos continuar na próxima terça, se eu permitindo. Certo, Jefferson? Tudo bem aí, Isaac, Wesley, Alexandre? Ok. Pronto, irmãos. Deixa eu só tirar o print aqui. Irmão Claudio Mar, você pode agradecer, irmão Claudio Mar? Sim, irmão. Vou tirar a gravação.